um homem jovem e que aparentemente não tinha nada a esconder. Ele frequentava universidades, círculos políticos e também tribunais, estando sempre acima de qualquer suspeita. O que ninguém sabia era que aquele rosto amigável era um disfarce perfeito para um rastro de violência que chocou o mundo. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós contaremos sobre o caso do Ted Bundy e as suas novas atualizações. Então vamos lá conhecer esse caso? Theodore Robert Covell nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont. Sua mãe era Eleanor Louise Covell, e quando ela teve o Ted, ela estava abrigada em um asilo para mães solteiras. Nos primeiros anos de vida, o Ted foi criado pelos avós na Filadélfia, porque naquela época era mal visto ser mãe solteira. Então os avós diziam para ele de que a mãe dele era uma irmã mais velha e que os pais dele eram, no caso, os avós. E ele foi descobrir isso sobre a família dele só anos depois. Em 1951, a mãe do Ted, juntamente com ele, se mudou para Tacoma, em Washington. Lá ela se casou com John Cooper Band, um cozinheiro do exército que adotou Ted e acabou lhe dando também o seu sobrenome, Bundy. Na sua adolescência, o Ted teve um pouco de dificuldade na interação social, mas mesmo sendo tímido, ele era bastante inteligente. Ele se formou em psicologia em 1972. E durante esse período, ele também se envolveu na política local, trabalhando na campanha de reeleição do governador republicano Daniel Evans. Após a graduação, ele se matriculou na Faculdade de Direito. Passou por 2 universidades durante esse período. Também durante esse período, ele trabalhou ativamente de forma direta na prevenção contra o suicídio no Seattle. Em 4 de janeiro de 1974, Karen Sparks, uma estudante de 18 anos, teve o seu quarto invadido. Ela foi espancada com uma barra de metal enquanto ela dormia e também foi agredida sexualmente. Ela acabou sobrevivendo, mas ficou com danos permanentes. Quase um mês depois desse acontecimento, em 1º de fevereiro, Linda Ann, que tinha 22 anos e também era um estudante, teve o seu quarto invadido. Ela foi nocauteada e levada. Os seus restos mortais só foram encontrados um ano após o acontecimento em uma montanha próxima. Entre março e julho de 1974, outros estudantes também desapareceram em Washington e Oregon. Donna Gay, Susan Lyne, Roberta Kathleen e Brenda Carroll. O padrão era o mesmo: mulheres jovens com os cabelos longos partidos ao meio que desapareciam sem deixar nenhum rastro e sem testemunhas. Em 14 de julho de 1974, em um parque estadual, o Ted abordou várias mulheres fingindo estar com o braço quebrado. Ele pedia a elas ajuda para descarregar um barco de seu Fusca. Mesmo estando de dia e com o parque lotado, ele conseguiu levar Janice M. e também Denise Mary, que infelizmente foram assassinadas. Em setembro de 1974, o Ted se mudou para Salt Lake City para poder cursar direito. Os desaparecimentos começaram a acontecer naquela região. Em novembro de 1974, o Ted se passou por um policial em um shopping, no qual ele era o oficial Roseland, e ele conseguiu abordar Carol da Roche. Ele alegou a ela de que o carro dela havia sido arrombado e pediu para que ela pudesse acompanhá-lo até a delegacia. Quando eles estavam no carro, ele tentou algemar ela e também a ameaçou com uma barra de ferro, mas mesmo assim, a Carol lutou e conseguiu saltar do carro em movimento. Em uma viagem de esqui, em janeiro de 1975, Carrie Campbell desapareceu do corredor de um motel. O seu corpo foi encontrado meses depois com sinais de trauma craniano severo. Em 16 de agosto de 1975, um policial chamado Bob Hayward parou o Fusca do Ted em um subúrbio da cidade porque achou que ele estava dirigindo de forma suspeita. No carro, o policial encontrou uma máscara de esqui, uma máscara feita de meia calça, um pé de cabra, algemas, cordas e um picador de gelo.
Ted foi preso e a Carol, que foi a vítima do shopping, o identificou em uma fila de reconhecimento. Ele foi condenado por sequestro agravado em 1976 e a sua pena foi de 1 a 15 anos de prisão, podendo cumprir 1 ano e ser elegível à liberdade, ou também podendo cumprir o máximo de 15 anos. Essa sentença, que não era uma sentença certinha de quanto tempo a pessoa ficaria presa, era muito comum na época no estado de Utah, e ela era chamada de sentença indeterminada. Ele começou a cumprir a pena imediatamente. Durante esse período, testes psicológicos sugeriam que ele tinha dependência grave em mulheres e também tinha transtorno de personalidade antissocial. Enquanto Ted estava preso, o detetive Jeffrey Thompson começou a colaborar com os investigadores do Colorado. Eles realizaram uma busca em detalhes no Fusca do Ted. Os peritos encontraram fios de cabelos dentro do carro, que eram compatíveis com os cabelos de Karen Campbell, que foi a menina que sumiu no corredor do hotel. Em janeiro de 1977, aconteceu a oficialização e também a acusação de homicídio em primeiro grau pelo estado do Colorado. Em julho de 1977, em uma audiência em Aspen, o Ted pediu para ser o seu próprio advogado e ele também pediu para usar a biblioteca do tribunal. Quando ele conseguiu acessar a biblioteca, ele saltou da janela do segundo andar e correu para a floresta, mas foi capturado depois de roubar um carro. No mesmo ano, em 30 de dezembro de 1977, ele emagreceu drasticamente. Ele usou uma serra de metal para abrir um buraco de 30 centímetros no teto da sua cela. Ele subiu o teto, passou o sótão do carcereiro e saiu pela porta principal, enquanto a equipe estava de recesso de fim de ano. Com o nome de Chris Regen, Ted alugou um quarto perto da Universidade do Estado da Flórida. Em 15 de janeiro de 1978, por volta de 3 horas da manhã, ele invadiu a fraternidade Chi Omega. Em menos de 15 minutos, ele espancou e estrangulou Margaret Bowman e também Lisa Lev em seus quartos. Feriu gravemente Karen Candler e também Kate Kleiner. Depois disso, ele invadiu uma casa próxima e espancou Sherry Thomas. Em 9 de fevereiro de 1978, ele sequestrou Kimberly Leach, de 12 anos, em sua escola. O corpo dela foi encontrado em um galpão semanas depois. Em 15 de fevereiro de 1978, o Ted foi parado em Pensacola com um carro roubado. Ele resistiu à prisão e também lutou com o policial David Lee antes de ser subjugado. Ted enfrentou 2 julgamentos na Flórida. O primeiro pelo caso da fraternidade, que foi o primeiro caso a ser televisionado nacionalmente. A prova decisiva desse caso foi a odontologia forense. As marcas de mordidas encontradas no corpo da Lisa coincidiram exatamente com a mordida irregular do Ted. Nesse julgamento, ele foi condenado a 2 prisões de morte por cadeira elétrica. O segundo julgamento que ele teve na Flórida foi pelo sequestro e assassinato da Kimberly. Ele foi sentenciado mais uma vez à pena de morte. Durante os anos no corredor da morte, ele confessou oficialmente 30 homicídios. Eles foram cometidos em diversos estados diferentes, como Washington, Oregon, Califórnia, Flórida, Colorado, Utah e também Idaho. Mesmo com essas confissões do Ted, os investigadores estimam que esse número pode passar de 100. O Ted foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida, em 24 de janeiro de 1989, às 7h16 da manhã. Bom, e antes de finalizar esse caso, mesmo com o Ted já tendo sido executado e pagado a sua pena, agora em 2026 surgiu uma nova atualização. Entre as vítimas do estado de Utah, que eu comentei anteriormente, estava Laura Ime. Embora o Ted tenha confessado o assassinato dela pouco antes de ser executado, o caso permaneceu tecnicamente aberto por falta de provas físicas. Mas isso mudou agora em abril de 2026, graças ao avanço da genealogia genética. O gabinete do xerife do condado de Utah confirmou oficialmente que o DNA extraído de evidências guardadas desde 1974 coincidem com o de Ted Bundy. Assim, encerrando o caso de forma definitiva 52 anos após o que aconteceu.
Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma sugestão de vocês e eu fico muito feliz com a interação de vocês aqui comigo no canal. E se você também tem novas sugestões de casos para que eu possa trazer aqui no canal, deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar a sua curtida e também se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.